Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino Unidos em Jejum para a Restauração, de Derek Prince. Reinando com Cristo agora, o topo do poder espiritual. Nesta carta, quero falar sobre o que acredito ser a maior forma de poder espiritual disponível para o povo de Deus, que é a união da oração com o jejum. E não apenas o jejum individual, que é bom, mas o jejum coletivo, que eu acredito ser o topo do poder. Daí que escolhi Unidos em Jejum para a Restauração, como título da mensagem. Como o título da mensagem contém a palavra jejum, penso ser pertinente, antes de mais, definir o jejum. Pode ser definido de várias maneiras, mas baseado nas escrituras, eu diria que o jejum é abster-se da comida voluntariamente para propósitos espirituais. Normalmente, quando jejuamos, não comemos, mas bebemos. Há relatos na Bíblia em que as pessoas jejuavam sem comida nem água. Moisés fez isso 2 vezes. Elias, acho eu, fez isso 1 vez e por 40 dias. Mas eu não recomendaria a ninguém que fizesse um jejum de 40 dias sem comida nem água, a menos que estejam nesse relacionamento com Deus e com a condição sobrenatural em que Moisés e Elias estavam naquele tempo. Contudo, no 4º capítulo do livro de Esther, Esther e suas donzelas jejuaram 3 dias e 3 noites sem comida nem água, 72 horas. Pessoalmente, fez isso 2 vezes. Eu diria que esse deve ser o limite de tempo sem água que tenta atingir, a menos que esteja numa condição sobrenatural. E além disso, sem líquido é muito perigoso fisicamente, mas não é perigoso se tiver preparativos e salvaguardas adequados para ir muitos mais dias do que 3 sem comida. E falo por experiência própria. Eu não quero falar no número de dias que jejuei, pois não é relevante, mas não há dúvida de que é possível aguentar 40 dias ou 21 dias e assim por diante sem comida, se estiver na condição física e condição espiritual corretas. Não estou dizendo que o efeito do nosso jejum depende da quantidade de tempo. Não depende. Depende de ser sensível à vontade de Deus e à liderança do Espírito Santo. Eu também acho pertinente mencionar o que se segue. Estou pessoalmente convencido de que o jejum praticado adequadamente também é extremamente benéfico para a nossa saúde física. Na verdade, acho que é um meio muito negligenciado de curar doenças físicas. A nossa parte como cooperadores de Deus. Vou começar com uma escritura em 1 Coríntios 3:9, onde Paulo diz: porque nós somos cooperadores de Deus. A diferença entre trabalhar para Deus e com Deus. Realmente não é necessário aprofundar, mas quero apenas mostrar-lhe que há 2 conceitos bem diferentes. Um é trabalhar para Deus, o outro, trabalhar com Deus. Muitos bons e sinceros cristãos estão trabalhando para Deus. Eles estão fazendo algo que acham que precisa ser feito e então pedem a Deus que abençoe o que fazem. Mas eu estou falando de um conceito totalmente diferente. Estou falando sobre buscar a Deus e descobrir de Deus o que Ele requer que seja feito. Qual é o propósito dele neste momento e nesta situação e então passar a fazer isso com Deus. Não começando com as nossas próprias coisas, mas buscando a mente e o propósito de Deus e submetendo-nos a isso. Eu acredito que é uma tremenda diferença aí. Acredito que o descendente no planejamento humano e da conveniência humana é um Ismael, o filho da iniciativa divina e do propósito divino,
é um Isaque. O descendente do planejamento humano e da conveniência humana é um Ismael. O filho da iniciativa divina e do propósito divino é um Isaque. E acredito que no nascimento de qualquer Isaque deve haver um elemento do sobrenatural. Deve ir além do que podemos fazer com o melhor da nossa vontade e capacidades naturais. Neste momento, não me lembro algo que temo mais do que produzir um Ismael em lugar de um Isaque. Porque quando olho para a história da Bíblia, descubro que Abraão, com os melhores motivos e tentando fazer a coisa que Deus ia fazer de qualquer maneira, produziu um Ismael. E por quase 4.000 anos, Ismael tem sido o maior problema para Isaque e para a sua semente. Se alguma vez a Bíblia nos ensina alguma coisa, é acautelar-se de gerar um Ismael. Portanto, precisamos, em primeiro lugar, descobrir o propósito divino e então mover-nos dele. De fato, no 4º capítulo de Gálatas, falando sobre Ismael e Isaque, Paulo dá-nos mais um aviso. Gálatas 4:28 e seguintes. Tenha em mente que Ismael sempre será o inimigo de Isaque. O que é nascido da carne, Jesus disse, é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. O que é nascido da carne, no nosso ministério, na nossa comunhão, nas nossas atividades, sempre atrapalhará e se oporá àquilo que Deus deseja fazer nascer pelo Espírito. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava Agar e seu filho Ismael, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Gálatas 4:30-31. Repare que não temos de livrar-nos apenas de Ismael, temos de livrar-nos da sua mãe também. E a sua mãe, Agar, tipifica a lei, o legalismo, o homem tentando fazer as suas próprias coisas, seguindo seu próprio caminho, com a sua própria força e por sua própria vontade. O propósito de Deus para o fim dos tempos, restauração. Então, precisamos saber, em primeiro lugar, qual é o propósito de Deus. E acredito que as Escrituras claramente revelam esse propósito para esses dias, para o seu povo. Acredito que o propósito de Deus para o fim dos tempos é a restauração. Acho que isso está claramente mencionado, por exemplo, em Atos 3, versículo 21. O tempo em que Deus restaurará todas as coisas. A tradução King James diz restituição, mas eu prefiro a palavra restauração. Restauração significa colocar as coisas de volta no lugar certo e na condição correta. Deus está restaurando os seus dois povos da aliança. Ao ler as Escrituras, vemos que Deus tem na terra dois povos da aliança relacionados com ele por um pacto inquebrantável. Um é Israel, o outro é a Igreja de Jesus Cristo. Deus, ao criar a Igreja, não descartou Israel. Ele continua a estar comprometido com Israel e está comprometido com a Igreja também. Um é essencialmente um povo por descendência natural, o outro pelo renascimento espiritual. Neste momento, e desde o começo deste século, Deus tem se movido soberanamente para restaurar os seus dois povos. Cada povo tem uma herança dada por Deus. A herança de Israel é principalmente geográfica. A herança da igreja é espiritual. E quase ano após ano, a partir de 1900, Deus tem se movido para restaurar Israel a sua herança geográfica e para trazer a igreja de volta à sua herança espiritual em Cristo. Uma coisa revolucionou o meu pensamento, algo que Deus me falou e mostrou um dia num restaurante em Londres, Inglaterra. Ele disse assim: você pode ver quão longe o meu povo Israel tem estado da sua herança dada por Deus há 18 séculos. E eu disse: Senhor, eu vejo. Então ele disse: a meu ver, a igreja tem estado da mesma maneira, tão longe da sua herança espiritual em Cristo todos estes séculos. A igreja tem o mesmo tanto de regressar à sua herança espiritual, quanto Israel tem de voltar para a sua herança na terra. E, na verdade, não é o mesmo propósito agora, mas eu poderia levá-lo etapa por etapa, a partir de 1900.
e mostrar-lhe como o processo de restauração está acontecendo passo a passo paralelo para Israel e a igreja. Creio que isso esteja retratado no livro de Joel. Acredito que Joel é o grande revelador da visitação do fim dos tempos. Joel é dividido em 3 capítulos e acredito que cada capítulo é uma fase. O primeiro capítulo é desolação. Retrata a desolação mais completa que pode imaginar. Nada ficou sem ser afetado. No segundo capítulo, o tema é restauração. E em Joel 2:25, Deus de fato diz: E restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o purgão e a lagarta. Veja esta boa notícia. Deus comprometeu-se a fazer algo tremendo. O seu povo foi invadido por esse exército de insetos. Ele não diz apenas: vou expulsar os insetos. Ele diz: eu restaurarei os anos que eles comeram. E é isso que Deus está fazendo agora. No terceiro capítulo de Joel, o tema é julgamento. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Joel 3,14. Julgamento de bênção sobre aqueles que responderem ao que Deus está fazendo. Julgamento de punição sobre aqueles que recusarem e rejeitarem o que Deus está fazendo. Esse é o esboço: desolação, restauração e julgamento. Em destaque no quadro de Joel, tanto no quadro da desolação quanto no quadro da restauração, há o que chamo de 2 tipos de árvores. Pode encontrá-las em Joel 1,7, Joel 1,12, Joel 2,22. A figueira e a videira. A figueira, creio eu, tipifica Israel. A videira, a igreja. E creio que em Lucas 21:29, Jesus estava citando Joel quando ele disse: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado. Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Lucas 21:29 e 30. Por outras palavras, este é o período de restauração que vai levar ao clímax os propósitos de Deus para a era. Então, o propósito de Deus é a restauração. Veja como também o Salmo 102 transmite a mesma mensagem, começando no versículo 12. A parte de abertura do Salmo é mais uma imagem de desolação. Tudo está arruinado, parece não haver esperança. E então o salmista diz: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. E agora vem a gloriosa promessa no versículo 13. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Salmo 102, 12 e 13. Creio que Sião é a palavra-chave na Bíblia, que abrange ambos os povos da aliança com Deus, Israel e a igreja. E o versículo 13 revela que há um tempo determinado. A palavra hebraica é moed, que é usada para todas as festas fixas de Israel. Os seus solenes dias festivos, como o dia da expiação, o dia de Pentecostes e assim por diante. Cada dia de festa que foi separado e marcado no calendário, que tinha que ser mais solenemente observado, foi chamado de moed. Então, há um tempo definido no calendário profético de Deus, marcado com antecedência, em que ele se compadecerá dos seus povos na terra. A palavra compadecer no Antigo Testamento é o equivalente à graça, e isso significa que é algo que não merecemos. Quão importante é ver isso? Tenho a certeza de que a maioria dos cristãos vê claramente que Israel não merecia ser restaurado em sua terra, mas pergunto a mim mesmo quantos cristãos sabem com que clareza os judeus veem que não merecemos o que Deus está fazendo por nós. Em cada caso, é graça. Não é pelas obras, diz Paulo. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. Romanos 11:6. Então, esta é a hora em que estamos vivendo. Se acredita em marcar sua Bíblia e aceita o que eu digo, você poderia escrever uma pequena marca junto ao versículo 13, dizendo: agora, está acontecendo agora. Deus está fazendo isso agora. Versículo 14. Porque os teus servos
têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Salmo 102:14. Eu não sei se isso é verdade para si, mas para mim é literalmente verdade. Eu amo as pedras e o pó de Jerusalém. Já usamos por 32 anos. Algumas pessoas não conseguiam entender isso, mas no primeiro dia em que vi a cidade de Jerusalém, em agosto de 1942, apaixonei-me por ela. E isso é literalmente verdade. Eu amo as pedras e o pó de Jerusalém. E deixe-me dizer, eu não sou judeu de nascimento. Mas há outras pedras e poeiras que têm ficado como entulho e ruínas por muitos e muitos séculos. Essas são a igreja. E para quem não vê com os olhos de Deus, não há nada de muito bonito ou atraente nessas ruínas. Mas quando o amor de Deus enche os nossos corações, vemos que Deus tem um propósito de restauração e começamos a amar as ruínas, as pedras e o pó. E então o versículo 15 diz: então os gentios, gosto de dizer as nações, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Salmo 102:15. Quando Deus restaurar o seu povo, isso trará glória ao seu nome e trará admiração e maravilha às nações da terra. Deus vai demonstrar sua glória de tal maneira que toda a terra ficará admirada com o que Deus está fazendo. Versículo 16. Quando o Senhor edificar Sião, aparecerá na sua glória. Salmo 102:16. Esta é uma das afirmações mais claras de que a edificação de Sião precede imediatamente o retorno do Senhor Jesus Cristo em sua glória. E hoje, Deus está edificando Sião, Israel e a igreja. Ambos estão sendo construídos em fases de oposição satânica, com muito conflito, muita aflição e angústia. Mas no meio de tudo isso, Deus está edificando Sião. E muito em breve, creio, ele aparecerá em sua glória. Se pegarmos nos dois temas, no de se compadecer, graça, e no de edificar, a imagem completa é restauração. Essa é a imagem que Deus nos deu. Exemplos do Antigo Testamento de cooperação com Deus. Agora que a restauração é o propósito de Deus, o nosso lugar e o nosso privilégio é cooperar com Deus no seu propósito. Quero tirar alguns exemplos do Antigo Testamento deste princípio tão importante. Um irmão nosso chegou a descrever isso assim: quando Deus promete fazer alguma coisa, isso não significa que ele vai fazer isso sem nós. A sua promessa suscita a nossa cooperação. Ela fornece-nos uma base para a fé no orar e trabalhar para o fim que Deus declarou que alcançará. Quero usar 3 exemplos do Antigo Testamento. Para o cumprimento da promessa de Deus, o povo tem de o buscar. O primeiro exemplo é do livro de Jeremias. Jeremias previu claramente o cativeiro babilônico do povo de Deus, Judá. Mas ele também previu a restauração do cativeiro e disse-lhes quanto tempo duraria o cativeiro. Ele disse que duraria 70 anos. E então Deus iria visitá-los em graça e restaurá-los na sua própria terra. E essa promessa é dada em Jeremias 29:10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, Jerusalém. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias 29:10-14. Agora, Deus diz: ao final de 70 anos, eu vos restaurarei. Mas ele também diz: quando esse tempo chegar,
vós tereis que me buscar com todo o vosso coração. E quando me procurares com todo o vosso coração, eu farei o que prometi fazer. Mas a atuação de Deus não acontece sem o cumprimento da exigência de nós o buscarmos com todo o coração. A resposta de Daniel à profecia de Jeremias. No capítulo 9 de Daniel, vemos que Daniel, em cativeiro, perto do final dos 70 anos, descobriu essa promessa no rolo de Jeremias e pôs-se a reivindicar o cumprimento da promessa que leu. Nós lemos isso nos 3 primeiros versículos de Daniel, capítulo 9. No ano 1º de Dário, continuemos no versículo 2, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, mais literalmente, li nos pergaminhos, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias foi em Jeremias 29:10 que lemos isso, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém. Era de 70 anos. Daniel 9:1-2. Então, Daniel viu a profecia. Ele sabia aproximadamente quando foi dada, quanto tempo tinha sido o cativeiro. Sabia que o fim do cativeiro, de acordo com isto, estava próximo, mas também leu a exigência de Deus de que teria de ir em busca do Senhor com todo o coração para o cumprimento da promessa. E foi assim que ele respondeu. Esta é a chave. Versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel 9:3. E em busca do Senhor com todo o coração. Significa fixar o rosto e buscar a Deus com jejum e com oração. Isso é o que Deus está exigindo de nós agora. Comparação entre Israel e a igreja. Veremos outro exemplo do mesmo princípio no livro de Ezequiel, capítulo 36, falando sobre a teimosia persistente de Israel e o julgamento de Deus sobre ele. Em Ezequiel 36:19, Deus diz: E espalhei-os entre os gentios, nações, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando aos gentios, nações, para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Ezequiel 36, 19 e 20. Por causa de sua rebelião, Deus dispersou-os da sua herança entre todas as outras nações. E onde quer que fossem, a mensagem dizia: estes são o povo do Senhor. E Deus diz com efeito: eles me envergonham. Eles me envergonharam terrivelmente, pois fui identificado com essas pessoas e elas viveram e fizeram exatamente o oposto das coisas que eu peço. Lembro-lhe que o mesmo é verdade para a igreja. A igreja foi expulsa da sua herança por causa da sua desobediência, idolatria e teimosia. E a igreja tem continuado a representar-se como sendo a igreja de Jesus Cristo entre todas as nações, causando dor e constrangimento a Deus, porque não temos mostrado às nações a verdade sobre Jesus Cristo. Pense no que a igreja tem mostrado a Israel. Eu não sei se sabe disso, mas mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, só na cidade de Jerusalém foram registradas 70 seitas cristãs diferentes. E a cidade não era grande naqueles dias. Talvez tenha tido cerca de 40 ou 50 mil habitantes. Ainda por cima, essas seitas, igrejas e missionários estavam em grande parte em guerra uns com os outros. E desde o nascimento do Estado de Israel, é um fato registrado, que por acaso sei de fonte limpa, que mais de uma vez um grupo de missionários foi até o ministro religioso do Estado de Israel e pediu-lhe para se livrar de outros grupos de missionários fora do condado. Paulo disse isso em Romanos, capítulo 11, aos cristãos gentios: eu gostaria que vocês se comportassem de tal maneira que provocassem os judeus a inveja, que eles quisessem o que vocês têm. Mas eu honestamente
tenho que lhes dizer que durante 19 séculos os judeus viram muito pouco na igreja que os tornasse ciumentos. Nós envergonhamos o Senhor pelo nosso testemunho. Israel fez isso, mas a igreja também. E acredito que Deus está tão envergonhado pela igreja quanto está por Israel. Deus diz, agora vou intervir. Mas ele disse, antes de fazê-lo, quero dizer que não é porque o merecem. Que Deus permitisse que nós, que vivemos nos dias do derramamento final do Espírito Santo, nos apercebêssemos que não somos melhores do que aqueles que se foram antes de nós. Em muitos casos, não somos tão bons como eles, mas estamos vivendo numa hora de graça e visitação divinas. Isso não acontece por causa dos nossos méritos, mas sim por causa da soberania, misericórdia e fidelidade de Deus. Assim, quando leio estas palavras dirigidas a Israel, elas aplicam-se em princípio da mesma forma à igreja. Deus diz no versículo 21 de Ezequiel 36, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Ezequiel 36, 21, 22. A restauração da igreja feita por Deus não é mais em prol da igreja do que a restauração de Israel é para o bem de Israel. Em cada caso, o motivo é pelo amor do seu santo nome. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Ezequiel 36, 23. Deus pretende revelar-se às nações através do que ele alcança no seu povo. Nós somos os meios da sua comunicação e revelação. Deus pretende revelar-se às nações através do que ele alcança no seu povo. A igreja, diz Paulo em Timóteo 3,15, é a coluna e fundamento da verdade. Quantos de nós percebemos isso? A verdade é apresentada não no testemunho individual de um pregador ou de um cristão, é apresentada no testemunho corporativo da igreja. Se tomar a palavra coluna e a palavra fundamento como base, pense em quanto de um edifício resta quando removermos o fundamento e a coluna. Tudo o que resta é uma ruína de materiais de construção. E sem a ordem divina da igreja, tudo o que o mundo vê é uma pilha de pedras e madeira. E pergunta, o que de bom há nisso? Então Deus diz, eu vou rebelar-me pelo que faço com o meu povo. E então ele diz no versículo 24, e vos tomarei dentre os gentios, nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Ezequiel 36, 24. Isso tem acontecido nos últimos 50 anos em Israel e na igreja. Versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Ezequiel 36, 25. Observe em relação a Israel, que Deus disse que os reuniria em sua impureza. Muitos cristãos perguntam, bem, por que é que Deus está juntando Israel? Porque eles não se arrependeram e não se voltaram para ele através da fé em Jesus Cristo. Ele disse, eu vou juntar-vos na vossa impureza e vou lidar convosco na vossa própria terra. Esse é o lugar onde Deus sempre lida com Israel, no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo. Aí serão chamados filhos do Deus vivo. Romanos 9, 26. E Deus diz, aspergirei água pura sobre vós. Creio que a água pura é a água pura da palavra de Deus. Isso hoje está acontecendo em Israel. Uso Israel como exemplo para quem entenda a igreja. Veja, muitos cristãos não percebem que em todos os anos da sua dispersão, o judeu comum quase nunca leu o texto da Bíblia. Quando ele ia à sinagoga, ouvia a interpretação de um rabino feita a partir da interpretação de um rabino.
e lia livros que eram comentários sobre comentários. E as verdadeiras e puras palavras da Escritura raramente chegavam a ele. Agora, a coisa notável é que o mesmo tem sido verdade em grande parte da Igreja Católica. Por muitos e muitos séculos, o católico mediano nunca leu uma Bíblia por si mesmo. Quando ia à missa, era numa língua que ele não entendia, e foi informado de que ele só a deveria receber através do padre e pelo livro de orações. Na maioria das vezes, o que ele recebia era algo na terceira mão, na melhor das hipóteses. Quase simultaneamente no tempo, e isso é dramático, Israel tinha sido exposto às verdades das Escrituras na sua própria língua novamente, e os católicos foram expostos à verdade da Bíblia na sua própria língua. O paralelo é mesmo dramático, sabe? A Bíblia é o livro didático do povo hebraico. E hoje, nas escolas judaicas de Israel, eles usam a Bíblia como literatura, história, língua e religião. 4 maneiras. Além disso, devido à pressão de vizinhos cristãos ter surgido, estão começando a estudar o Novo Testamento. E eu ouvi falar recentemente de uma escola em Israel, uma escola do governo, onde eles foram obrigados a estudar o credo atanasiano como uma parte da história. Bem, acredita em mim, não vai demorar muito até que algo aconteça. O mesmo acontece com os católicos. Não há um papa, não há um conselho, não há ninguém na terra que possa reverter o processo que começou quando os católicos foram expostos à palavra de Deus. É irresistível. Então, Deus diz, então aspergirei água pura da minha palavra sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 25, 26. Fico feliz que Ezequiel fosse judeu, porque não podia ser acusado de ser antissemita. Se eu dissesse que por 19 séculos os judeus têm tido um coração de pedra, eles iriam chamar-me de antissemita. Mas foi um judeu que disse isso. E qual é a diferença? Sabe, um coração de pedra não pode responder a nada. Agora, um coração de carne ainda pode ser um coração perverso, mas pode responder. E por 18 séculos ou mais, basicamente Israel tem tido um coração que não poderia responder ao Espírito Santo. Foi um julgamento divino, mas Deus, nos últimos anos, tem retirado o coração de pedra e substituiu por um coração de carne. E vou dizer quando isso aconteceu. Aconteceu em 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel, pela primeira vez em 2.500 anos, recuperou o controle político e militar da Cidade Velha. Estive em Israel antes e depois. A mudança surpreendeu-me. Agora, lembre-se, um coração de carne não é convertido, mas é um coração que pode responder. Nos Estados Unidos hoje, eu diria que proporcionalmente mais judeus estão a vir até Jesus Cristo do que gentios. Não se pode ir a nenhum lugar, em nenhum grupo carismático nos Estados Unidos hoje, sem encontrar judeus que estão apaixonados por Jesus. Outra coisa notável sobre isso é que eles não deixaram de ser judeus. Por muitos séculos, quando o judeu colocasse a sua fé em Jesus Cristo, os judeus o chamariam Meshumad, que é a palavra hebraica para convertido, mas significa um corrompido. Eles consideravam-no um traidor. Era oficialmente enterrado. A sua identidade e herança como judeu eram totalmente cortadas. Mas hoje os judeus ligados a Jesus estão orgulhosos de serem judeus. São assertivos acerca disso. E é algo a apontar talvez seja de terem orgulho em demasia nisso. Mas que mudança! E então Deus diz:
Depois de ter-vos dado um coração de carne, então porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, 27. Você percebe de certeza que por si próprio não consegue caminhar nos estatutos de Deus, não consegue guardar os seus juízos até que ele coloque o seu espírito dentro de si. Nenhum tipo de esforço humano alguma vez conseguirá isso. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível. Você pode tomar todas as decisões possíveis, pode estudar todos os textos, pode ter em consideração os mandamentos, pode ter as suas declarações de fundamentos, mas até que o Espírito de Deus entre na sua vida, não pode cumprir a vontade de Deus. É impossível. Deus continua dizendo tudo o que vai fazer por Israel. Nos versículos que seguem, contei 17 vezes que Deus soberanamente diz: eu farei, eu farei, eu farei. Mas depois de dizer eu farei 17 vezes, ele diz: ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel que ele o faça. Ezequiel 36, 37. Eu vou fazer tudo isso, mas você vai ter que orar. Veja, esse é o equilíbrio maravilhoso entre a predestinação e o livre-arbítrio. Predestinação é uma verdade válida. Não a podemos abolir, mas também assim o é com o livre-arbítrio. Como podemos reconciliá-los? Com a presciência de Deus. Graças a Deus, Ele sabe o que vamos fazer, mas ainda assim espera de nós que o façamos. Ele prometeu que fará, mas diz: eu não terminarei o que faço até que você faça a sua parte. Veja a compreensão dos propósitos de Deus. A revelação de promessas e profecias não é uma desculpa para a preguiça. É um desafio para o comprometimento como nunca estivemos comprometidos antes. E quanto a mim, tenho que lhe dizer isso. Eu não estou interessado em ser um espectador à margem. Quero estar envolvido. Essa é a minha natureza. De todas as vezes que eu vi alguma coisa que me atraía, envolvia-me. Feri-me algumas vezes, mas participei. Quero estar presente no que Deus está fazendo. Não estou interessado apenas em ficar à margem e ver acontecer. E Deus não nos quer à margem. Ele quer que cada um de nós esteja envolvido e comprometido com o cumprimento dos seus propósitos. Deus quer que cada um esteja envolvido e comprometido com o cumprimento dos seus propósitos. Nossa cooperação com os propósitos de Deus. Olhamos para o último exemplo que está em Ezequiel 37. Esses são os padrões de como cooperamos com o propósito de Deus, a restauração. Ezequiel 37 tem a famosa visão do Vale dos Ossos Secos. E Deus diz categoricamente que estes ossos são toda a casa de Israel. Sabe, é possível ser um osso seco sem saber. Percebe isso? Pensa no judeu de Nova York que ganha $100 mil por ano e dirige um Cadillac. E assim por diante, tem uma cabana no lago e tudo mais. Acha que ele pensa que é um osso seco? Nem por um momento. Sabe que há muitos ossos secos cristãos que nem sabem que são ossos? Quando é apenas um osso, nem sabe o que você é. E Deus diz de Israel e ele diz da igreja: eu vou abrir os vossos cemitérios e tirar-vos deles. Isso está acontecendo simultaneamente e ele diz: eu vou unir-vos em corpos, vou encaixar-vos osso a osso e vou cobrir-vos com ligamentos e tendões e carne e pele. Isso está acontecendo na igreja. As relações estão sendo restauradas. Os ligamentos do amor e da paz estão unindo as pessoas. E ele diz em Ezequiel 37, versículo 7, cada osso ao seu osso. Sabe que é um osso em algum lugar com o qual você se encaixa e nunca vai funcionar até encontrar aquele osso e se encaixar nele. Deixe-me dizer-lhe algo que já me tem colocado algumas vezes em apuros. Há, por exemplo, um país em que eles não publicariam essa mensagem por causa disso, mas não importa. Deus os abençoe. Mas a base da união dos ossos é a função, é o trabalho
que você poderá fazer com esse outro osso. Não é o cemitério de onde veio. Pode ter vindo de um cemitério batista e pode encontrar-se unido a um osso católico. Poderia imaginar isso? Eu conheço um osso batista e um osso católico que estão fluindo juntos num belo ministério sobrenatural para o Senhor. Há duas fases nesta visão do Vale dos Ossos Secos. A primeira fase finalizou com corpos completos, mas sem vida. Então Deus disse a Ezequiel, baseado no versículo 9, profetize pela segunda vez para o vento ou para o espírito ou sopro. O sopro entrou nos corpos, num grande exército. Agora esse é o propósito de Deus, um exército extraordinário. É para isso que ele está trabalhando e tudo mais está alinhado com o cumprimento desse propósito. Agora eu quero mostrar-lhe, em relação à igreja, que a primeira vez que Deus se move, são muitos ossos que saem dos seus túmulos e se movem. E você fica empolgado a ver os ossos em movimento e batendo uns contra os outros, e batendo juntos, fazendo muito barulho, conforme a Bíblia diz. Bem, esse é o movimento carismático até agora. Tem havido um monte de ossos batendo por aí. Eu sou batizado no Espírito, falo em línguas, expulso demônios, tenho um dom e tudo mais. Mas não tem havido verdadeira integração. Não tem havido verdadeira submissão. Não tem havido verdadeira união. Mas Deus agora está edificando um corpo e o corpo é a igreja. E em todas as áreas, Deus vai edificando um corpo completo que é a igreja daquela área. New Westminster, Norte Vancouver, Ilha Terceira, Porto Santo, onde quer que seja. E então, quando o corpo estiver completo, o Espírito entrará nele. A segunda visitação de Deus não é sobre ossos, mas sobre corpos. E a lição é essa: se não fizer parte de um corpo, nunca receberá a segunda visita. Só virá sobre o corpo completo. Deus alcançou tudo isso, mas não o conseguiu sem Jael. Ele disse: Ezequiel, você profetiza. E quando Ezequiel profetizou, o que Deus revelou ser a sua vontade, isso veio a acontecer. Acredito que em certa medida, Deus me designou esse papel. Eu não tenho que dar a volta e juntar todos os ossos, mas tenho que transmitir uma mensagem que incita a que os ossos se movam. E pela graça de Deus, eu digo e confio que não sou arrogante. Fiz isso em muitos lugares. Eu costumava pensar, numa certa altura, que se não reunisse todos os ossos, não estaria fazendo o meu trabalho. Deus mostrou-me isso. Não é o que eu estou pedindo para você fazer. Entrega a mensagem e deixa os resultados para mim. Mas Deus não fará isso sem os que entregam a mensagem. Deus poderia ter feito sem Ezequiel, mas não fez. Deus poderia fazer sem nós, mas não vai fazer. Estamos envolvidos no cumprimento do seu propósito. Primeiro de tudo, devemos ter uma compreensão bíblica inteligente do seu propósito e então identificar-nos com ele e ser usados de acordo com o propósito de Deus em cada uma das nossas vidas para levar à realização aquilo que ele prometeu. O jejum em união é essencial para a restauração no fim dos tempos. Não é opcional. Jesus espera que nós jejuemos. Tudo, até aqui escrevi como introdução, porque a mensagem que quero transmitir é que o jejum em união é essencial para a restauração no fim dos tempos. Não é opcional. Deus exige isso. Não será alcançado sem jejum em união. A primeira afirmação que quero fazer é: Cristo espera que os seus discípulos pratiquem o jejum. Veja o que está escrito acerca disso no Sermão da Montanha, que é, na verdade, um conjunto de requisitos básicos para o discipulado cristão. Em Mateus 6, versículos 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça
e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6, 16, 18. Só quero salientar um pormenor de linguística. Jesus não disse se jejuardes, ele disse quando jejuardes. Essa linguagem indica que ele esperava que todos os seus discípulos jejuassem. A questão não é se eles fariam isso, mas como fariam. E então, aí ele estabelece certos princípios básicos. Ele também fala tanto no plural quanto no singular. Quando vós jejuardes, quando tu jejuares. Eu acredito que isso é significativo. Acredito que é o indivíduo que jejua sozinho, na sua clausura particular, mas quando ele diz quando vós jejuardes, eu acredito que é o jejum coletivo. Algumas pessoas dizem, bem, o jejum sempre deve ser feito em segredo. Acredito que essa seja a teoria do diabo. Jesus usa para o jejum e a oração exatamente a mesma linguagem. Então, nessa base, a oração sempre teria que ser feita em segredo. Assim, a reunião pública de oração estaria fora de contexto. Bem, quem quer isso? O diabo. Há então oração e jejum individuais que são feitos secretamente, mas a oração e jejum coletivos que são feitos em conjunto e que têm que ser públicos porque devem ser anunciados publicamente. Uma hora e um lugar devem ser designados para isso. Deixe-me mostrar-lhe algo sobre o jejum individual. Jesus diz, tu, porém, quando jejuares, depois explica como deve ser feito. Então, teu pai te recompensará publicamente. Mateus 6, 17 e 18. Quer dizer, se fizer isso da maneira certa, Deus irá recompensá-lo. Então, se não fizer isso, tenha em mente que está perdendo uma recompensa. Novamente em Marcos capítulo 2, versículo 18 a 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe a Jesus, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? O jejum fazia parte da religião no tempo de Jesus. Foi praticado pelos fariseus, pelos discípulos de João. De fato, o jejum é algo normal para toda religião séria, em todas as culturas e em todas as nações. Os hindus jejuam, os budistas jejuam, os muçulmanos jejuam, todos os religiosos que levam as suas religiões a sério praticam jejum. Quando escrevi o meu livro Shaping History, Thought, Prayer and Fasting, Moldando a História com Oração e Jejum, um amigo meu pesquisou na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos para ver se havia algum livro cristão sobre o jejum. E sabe o que eles descobriram? Muitos livros de muçulmanos, hindus, budistas e assim por diante. Nem um único livro de um cristão em toda a biblioteca do Congresso sobre o assunto do jejum. Eu acho que isso é uma vergonha para nós, como cristãos. O jejum é parte integrante de toda religião séria. Então, o povo do tempo de Jesus não viu os seus discípulos jejuarem. E eles disseram, como assim? Por que não? E aqui está a resposta que Jesus deu. Versículo 19. E Jesus disse-lhes, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Marcos 2, 19 e 20. Aqui a minha interpretação é livre de não concordar. Eu acredito que o esposo é Jesus. Acho que não há dúvida sobre isso. Os filhos das bodas são os discípulos. Mas Jesus disse no tempo presente em que estava falando, enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas ele disse enfaticamente, mais dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias.
Poderíamos perguntar a nós próprios: o esposo foi tirado de nós? A minha resposta é sim, porque todos nós dizemos que estamos esperando o retorno do noivo. Então, se estamos esperando o retorno do noivo, é evidente que ele nos foi tirado. Assim, nos dias entre a sua presença na terra e o seu retorno do céu, naqueles dias, Jesus diz dos seus discípulos que eles jejuarão. Então, nos dias em que vivemos o jejum, é uma marca do discipulado cristão. Se não praticar o jejum, falta-lhe uma das marcas do discipulado dadas por Deus. Conclusão: Jesus esperava que todos os cristãos jejuassem. Há muito mais a ser dito sobre a prática do jejum do próprio Jesus, a prática do apóstolo Paulo e outros, mas não irei fazer isso nesta carta. A igreja do Novo Testamento praticava o jejum em grupo. A próxima afirmação que quero fazer é que a igreja do Novo Testamento praticava o jejum em grupo, não apenas jejum individual, mas jejum coletivo. Em Atos, capítulo 13, lemos estas palavras no início do capítulo. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, 5 destes homens são nomeados. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 1-2. Esses homens, líderes da igreja, coletivamente ministravam ao Senhor em jejum. Esse é um conceito importante: ministrar ao Senhor. O cristão mediano tem pouco ou nenhuma noção disso. Eles falam sobre ministrar às pessoas, mas ministrar para as pessoas é secundário. Ministrar ao Senhor é primordial. E uma forma de ministrar ao Senhor é jejuar, esperar nele, adorá-lo, orar, buscar sua mente e o seu conselho. Isso é ministrar ao Senhor. E quando ministra ao Senhor, o Senhor revela o seu propósito. E então você recebe um Isaac e não um Ismael, porque a iniciativa está com Deus. Nós não decidimos algo que deveríamos fazer. Nós ministramos ao Senhor até que Ele nos mostre o que quer que seja feito. Nós não estipulamos algo que deveríamos fazer. Nós ministramos ao Senhor até que Ele nos mostre o que quer que seja feito. E esse ministério ao Senhor no Novo Testamento veio por coletivamente esperar em Deus, com jejum e oração. Assim tiveram a revelação do propósito de Deus: separai-me a Barnabé e a Saulo. Na segunda vez que eles jejuaram novamente, repare neste versículo 3. Assim, em reação ao terem recebido a revelação do propósito de Deus, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Atos 13, 3. Agora, o propósito da oração e do jejum pela segunda vez era comissionar esses 2 homens que foram enviados, reivindicar para eles a graça necessária, autoridade e poder, e reivindicar para eles as portas abertas na área ou ministério para o qual Deus os estava enviando. E é muito significativo que leia o final do capítulo 14. Depois deles voltarem, declararam que Deus havia aberto a porta da fé para os gentios e afirma que cumpriram a tarefa para a qual foram enviados. Esse foi o resultado da oração e do jejum coletivo. Oração e jejum abrem portas que não podem ser abertas de outra maneira. Além disso, o trabalho que se origina em oração e jejum, na espera em Deus e em seguida, no devido comissionamento, cumprirá o seu objetivo. Quando eu era missionário no leste da África, entre 1957 e 1961, era minha prática naqueles dias, junto com a minha esposa, jejuar regularmente todas as semanas, por um dia. Nós seguimos essa prática por muitos anos. Quando cheguei ao leste da África, encontrei-me num novo tipo de posição. Era diretor de uma faculdade. Tinha um número enorme de responsabilidades, mais ou menos seculares. Então disse a mim mesmo: estou ocupado demais para jejuar, e por um tempo não o fiz.
e descobri que, de alguma forma, a minha vida espiritual estava declinando. Eu não estava desfrutando a bênção de Deus. Não tinha unção, não tinha fé nem a confiança. E um dia Deus mostrou-me: tens omitido o jejum. Então, voltei para Ele, ocupado como estava, e a bênção e a unção começaram a voltar. Um dia eu disse para mim mesmo: eu estou aqui no leste da África e vou estar por 4 ou 5 anos. Será que no final deste período poderei dizer, quando partir, que cumpri a tarefa para a qual Deus me enviou? Como li no Novo Testamento, daqueles que foram enviados aí, que eles cumpriram a tarefa. Eles fizeram o seu trabalho e Deus mostrou-me muito claramente. Ele disse: se quer resultados do Novo Testamento, deve usar métodos do Novo Testamento. Se quer resultados do Novo Testamento, deve usar métodos do Novo Testamento. Eles cumpriram a tarefa porque teve origem na oração e jejum. Acredito nisso. Não acredito que exista outra maneira de obter resultados do Novo Testamento. 3 instâncias de oração e jejum coletivo por parte da igreja primitiva. No percurso da sua jornada em várias cidades, eles trouxeram muitas pessoas ao Senhor, pessoas que se tornaram discípulos e na sua jornada de volta visitaram-nas novamente e as constituíram em congregações. O meio pelo qual criaram as congregações foi a nomeação de anciãos. Isso é muito significativo. Houve uma transição de serem apenas discípulos para serem uma igreja quando anciãos foram nomeados. Lemos em Atos 14, versículo 23, como eles nomearam os anciãos. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos 14, 23. Encontramos aqui 3 instâncias de oração e jejum públicas e coletivas por parte dos líderes da igreja primitiva. Em primeiro lugar, para ministrar a Deus e buscar a revelação da sua vontade. Em segundo lugar, para comissionar apóstolos enviados para cumprir uma tarefa dada por Deus. E em terceiro lugar, para nomear anciãos, líderes ou pastores numa congregação local. Se juntarmos essas 3 coisas, veremos que todas as principais responsabilidades da liderança cristã são acompanhadas de oração e jejum. A busca da mente de Deus, o envio de apóstolos, a designação de anciãos. Ao estudarmos a ordem e o governo da igreja, veremos que os apóstolos e os anciãos são as 2 grandes peças-chave das quais toda outra ordem e governo estão pendentes. E observe, na igreja primitiva, tanto os presbíteros como os apóstolos eram produto da oração e do jejum coletivos. Por outras palavras, toda a base da vida e ordem da igreja era a oração e o jejum coletivos. Exemplo do jejum coletivo de Israel no Antigo Testamento. Agora vamos voltar a Israel e a Velha Aliança. A afirmação seguinte é: no Antigo Testamento, Deus exigiu que Israel jejuasse coletivamente em cada dia da expiação. Quando entendi o que isso implicaria, comecei a visualizar a questão para mim. Pense em uma nação inteira afastando-se completamente de todos os alimentos e de todas as atividades seculares por um dia, em cada ano, e humilhando-se perante o Deus Todo-Poderoso. E eles fizeram isso, jejuando. Em Levítico 16, versículo 29 a 31, encontrará a declaração efetiva sobre a observação do dia da expiação. Sabe, é isso que os judeus chamam de Yom Kippur, o dia da expiação. A última guerra em Israel, a 4ª guerra, irrompeu naquele dia de particularmente sagrado. Lembrar-se-á de que os comentaristas de notícias apontaram que a maioria dos soldados judeus entrou na batalha em jejum. Por quê? Porque era o dia da expiação. Levítico 16, 29 a 31. E aquele que os queimar, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial
e isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Levítico 16, 28, 31. Já vamos abordar o significado da frase: afligirei as vossas almas. Mas observe que eles foram obrigados a tornar este um dia solene, separado por uma ordenança divina para sempre. Como afligiram as suas almas? Bem, o Novo Testamento diz-nos que eles fizeram isso jejuando. Essa é uma correlação muito interessante do Antigo com o Novo Testamento. Veja Atos capítulo 27 e versículo 9. Este é o relato do início da viagem de Paulo por navio para Roma. A história é bem conhecida, daí que não vamos entrar nos detalhes, mas diz no versículo 9: E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Atos 27, 9. O que significa aqui o jejum? Significa o dia da expiação. Essa foi a palavra do Novo Testamento para o dia da expiação. Em que estação do ano vem o dia da expiação? No ano passado, foi no dia 6 de outubro. É sempre no final de setembro ou no começo de outubro. O que significa o jejum já tinha passado? Significa que o inverno está chegando. E nos dias bíblicos, não navegavam no inverno, só navegavam no verão. Dessa forma, sabe especificamente que o dia mencionado foi o dia da expiação e é chamado de o jejum. Por outras palavras, temos a evidência do Novo Testamento de que os judeus crentes e os próprios apóstolos reconheciam que afligir as suas almas era jejuar. E naquele dia apenas, o sumo sacerdote ia além do segundo véu para o Santo dos Santos. Acredito que quando a guerra estourou no Yom Kippur, Deus disse: esta é a hora no meu relógio. Acredito que Israel é sempre o ponteiro dos minutos no relógio profético de Deus. E creio que Deus disse: chegou a hora de a igreja humilhar as suas almas por meio do jejum coletivo. E quando a igreja fizer isso, o caminho estará aberto para poder entrar no Santo dos Santos. Aí, além do segundo véu, temos o ministério de sacerdote e rei. Eu não acredito que o povo de Deus irá entrar nesse ministério até que satisfaça as condições estabelecidas pela palavra de Deus, que é jejum coletivo para humilhar as suas almas. Isso é muito claro. O jejum humilha a carne. A minha última afirmação nesta carta é que o jejum humilha a carne. Para abordarmos essa afirmação, começamos em Gálatas 5 e versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne é a nossa natureza rebelde. Agora precisamos entender a palavra carne. A carne é usada num sentido específico pelo Paulo e pelos escritores do Novo Testamento e também por Jesus, quando ele disse: o que é nascido da carne é carne. João 3,6. Isso não significa que o corpo físico literal, mas significa a natureza que nós herdamos, juntamente com o nosso corpo físico, pela descendência de Adão. E a essência, creio eu, da carne pode ser resumida numa palavra: rebelde. Eu acredito que a Bíblia ensina que cada um de nós é nascido um rebelde por natureza. Somos todos por natureza, diz Paulo, em Efésios 2, versículo 3. Filhos da ira. Por quê? Porque somos todos filhos da desobediência ou rebelião. No versículo 2. Agora sei que este é um problema teológico espinhoso e não vou entrar nisso. Limito-me a fazer uma observação. Deus não o julga pela sua natureza. Ele julga-o pelos seus atos.
Deus não o julga pela sua natureza, ele julga-o pelos seus atos. Não pode esconder-se atrás da sua natureza para desculpar os seus atos. Mas o fato é que temos uma natureza rebelde. Há um rebelde dentro de cada um de nós e pode correr para os confins da terra, mas não vai escapar do seu problema porque levam consigo, tal como Jonas fez, e muitos o fizeram desde então. Quando Paulo está falando da carne, é disso que ele está a falar, não do corpo físico. A ideia de que o corpo físico é mau é uma ideia antibíblica. De fato, as Escrituras dizem que o meu corpo é feito de um modo assombroso e tão maravilhoso. Salmo 3, 9, 14. É um maravilhoso instrumento criado por Deus, mas a carne, a natureza que está associada a esse corpo, está em oposição a Deus. Paulo diz em Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível. A mentalidade da carne, a mente carnal, é inimiga de Deus. Romanos 8:7. Não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode estar. Então, temos que lidar com a carne. Poderia especificar mais a carne, penso eu, sobre duas áreas. A alma, que é o ego, o eu teimoso que diz eu quero, eu desejo, eu penso, eu sinto, eu sou importante. Todos nós temos um ego assim. Tem que se dobrar e se curvar diante do Deus Todo-Poderoso antes que Deus alguma vez possa avançar com a sua vontade. A Bíblia diz, não seja de dura cerviz. Esse ego tem que se curvar em cada um de nós e às vezes é uma experiência agonizante. Eu tento aprender com o primeiro indício do trato de Deus comigo quando o meu ego está em oposição a Deus. Eu digo, Deus, eu espero que não tenha que me castigar severamente. Eu tentarei aprender rapidamente. A Bíblia diz, a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Provérbios 22:3. Quando vejo mal, gosto de tentar esconder-me. Não quero ir em frente e meter-me em encrencas. Vejo tantos cristãos que simplesmente não aceitam as dicas de Deus. Eles resistem a Ele e resistem a Ele até que Ele tenha que esmagá-los. O meu objetivo é não fazer isso. Pessoalmente, o meu ego tem que estar submisso, tem que ser trazido à sujeição. Certa vez, uma senhora veio até mim no final de um estudo bíblico sobre Romanos, em que eu estava explicando essas coisas. Ela tinha um ar agitado e comprometido e perguntou-me, irmão Prince, sabe o que eu penso? Respondi, não, e não estou nem um pouco interessado. Não queria ser rude, mas vi que ela estava ocupada com as suas pequenas ideias. Sabe, o que você e eu achamos é irrelevante. É o que Deus diz que importa. O que você e eu achamos é irrelevante. É o que Deus diz que importa. Veja, o ego coloca-se contra Deus. A mente carnal é expressa tanto pelo medo, incredulidade, quanto pela luxúria e raiva. Tudo isso precisa ser trazido à submissão a Deus. E então, o segundo elemento que eu encontro na carne é o que chamo de desejos insistentes e gratificantes do corpo. Estou com fome, quero comer, tenho sede, quero uma bebida, o assento é muito duro, preciso de uma almofada debaixo de mim, eu preciso de algo para fazer o meu rosto parecer bonito, preciso de um assento mais confortável no carro, preciso de ar-condicionado onde quer que eu vá. O corpo exige atenção, eu sou importante, cuide de mim. O meio de Deus para lidar com a carne. O jejum. Sabe qual é o meio designado por Deus para lidar com ambos? É o jejum. Vou mostrar-lhe isso nas Escrituras. Salmos 35, versículo 13. Este é o testemunho de Davi. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram saco. Humilhava a minha alma com jejum. Salmos 35, 13. Como humilha sua alma? Com jejum. Veja, o jejum diz aquele elemento carnal, cale a boca, eu não quero ouvi-lo, não manda em mim, não é o mestre, é o servo. Temos que fazer esta pergunta a nós próprios, o meu corpo é o meu servo ou meu mestre?
O meu estômago diz-me quando devo comer, ou sou eu que digo ao meu estômago quando comer? Deus tem lidado comigo nessa área. Segue aqui o meu testemunho. Começou recentemente de maneira muito surpreendente, com o texto: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Mateus 16, 24. Essa é a primeira condição para seguir a Jesus. E até que negue a si mesmo, não pode seguir a Jesus. Eu gosto de comer. Na realidade, nunca fui um glutão e nem tenho peso em excesso. Mas gosto de comer e serei sincero consigo. Embora o possa chocar, gosto de um copo de vinho. E acho muito mais consolo em beber vinho e encontro muito melhor precedente bíblico para isso do que para Coca-Cola ou Pepsi-Cola ou café. Quando vou para casa, aguardo com expectativa a boa comida da minha esposa e as outras coisas a acompanhar. Mas Deus começou a falar comigo: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Fiz um balanço do fato de que tenho quase 60 anos e pensei comigo: o meu corpo está na melhor condição possível para servir a Deus? Estou apresentando a Deus um instrumento nas melhores condições? E eu pensei: não, agora isso é muito pessoal. Não estou a sugerir que todas as pessoas têm de fazer o que eu fiz, mas sabia que Deus estava falando comigo acerca do negar a mim próprio a fim de servi-lo melhor, ser mais sensível ao seu Espírito Santo. Acontece que descobri que de tempos em tempos um dom, como a palavra do conhecimento, funciona comigo. E nessas ocasiões consigo perceber e posso dizer às pessoas o que se passa com elas, se Deus vai curá-las e assim por diante. Mas sucede muitas vezes em que eu penso que Deus quer transmitir-me algo e que não sou sensível o suficiente para o captar. Então pensei: como posso tornar-me mais sensível? O que é que Deus me está pedindo? Tomei uma decisão e disse ao Senhor: não tomarei mais café, chá ou álcool. O mais difícil para desistir foi café. Pode não acreditar nisso, mas orei por uma mulher há 2 anos em Atlanta, na Geórgia, que era viciada em Pepsi-Cola. E quando esse espírito de vício saiu dela, ela gritou e lutou comigo violentamente. E recebi uma carta dela 1 ano depois, descrevendo a diferença na sua vida, e dizia: a minha família inteira está viciada da mesma maneira. O grande problema dos cristãos americanos, e talvez devia dizer do Ocidente, é a gula. Nós ouvimos sermões contra a nicotina e o álcool. Quantos ouvimos contra a gula? E Jesus falou sobre glutonaria antes de falar sobre a embriaguez. E ele advertiu-nos que a glutonaria e a embriaguez podem custar-nos a nossa prontidão para o arrebatamento. Em Lucas 21, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21, 34. Estou falando sobre o relacionamento do cristão com seu próprio corpo físico, no sentido em que o corpo contém aqueles elementos que estão em guerra com o espírito. O corpo em si, creio eu, é sagrado, é o templo do Espírito Santo. Parece-me que a maioria dos americanos trata o seu automóvel com muito mais consideração do que trata o seu corpo. Se tratasse o seu automóvel da maneira como trata o seu corpo, não teria um automóvel que funcionasse. Deus tem lidado comigo nessa área e digo: creio que é um desafio para todos os cristãos quanto a quem é o mestre. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Lembro-me de um advogado meu, amigo em Washington DC, que me ouviu pregar sobre jejum e decidiu fazer isso durante um dia. Ele próprio me contou essa história. É uma bela ilustração. Na verdade, contou-me depois e disse que teve um dia horrível. Todas as vezes que passava por um restaurante, queria entrar. Todas as vezes que passava por uma confeitaria,
O seu nariz chegava-se ao vidro e ele estava atormentado pelo desejo de comer. Então, no final do dia, fez um balanço e disse ao seu estômago: agora, estômago, comportaste-te mal o dia todo. Causaste-me muitos problemas. E continuou: vou castigar-te, vou jejuar amanhã também. E disse: o meu estômago entendeu a mensagem. Pode rir-se disso, mas é mesmo a realidade. Pode falar com seu estômago, pode trazê-lo em sujeição. E há apenas duas situações: você ou é mestre ou é escravo do seu estômago. Não tenho nenhum desejo de trazer condenação, mas veja o que está escrito em Filipenses 3,17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo, ou padrão, que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E não acho que estivesse falando de não crentes, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, 17 e 19. Quando Paulo viu crentes assim, isso fez chorar. Quantos mais ele veria hoje em dia desta forma, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. E Paulo diz que eles são os inimigos da cruz de Cristo. Eles não são inimigos de Cristo. Eles gostam de Cristo. É da cruz que eles não gostam. Porque Gálatas 5,24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O jejum, o meio designado por Deus para humilhar nossa alma. A carne e a cruz estão em guerra e um tem de ser o vencedor. O jejum não produzirá necessariamente resultado. Depende se o jejum for praticado da forma certa ou errada. Mas o jejum é o meio designado por Deus para humilhar sua alma. Isto é o que entendi das Escrituras. Já sabia há anos que isso tinha efeito, mas Deus mostrou-me. O jejum é o meio. Quando falo em afligir as vossas almas, quero dizer jejumar, quero dizer fazer isso para trazer os elementos da vossa natureza que estão em oposição ao Espírito, sob o controle do Espírito Santo. Vamos ler 2 Crônicas 7,14. Muitos sabem citar isso de cor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Note, a cura da nossa terra não é impedida pelo pecado dos incrédulos, é impedida pelo pecado dos crentes. É isso que está impedindo Deus de fazer o que é preciso ser feito para a nossa terra e para a nossa nação. A igreja é a barreira. A cura da nossa terra não é impedida pelo pecado dos incrédulos, é impedida pelo pecado dos crentes. Veja, Deus trabalha por ordem divina. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o seu Filho, a quem ele honra. Ele não contornará a igreja porque estaria desonrando o seu Filho. Então, se Deus quer mostrar algo da sua graça na terra, isso deve ser feito através da igreja. Se a igreja se submeter e se render a Deus, então Deus pode visitar o mundo através da igreja. Mas se a igreja resistir a Deus, Deus não pode alcançar o mundo. No grande reavivamento de 1904, no país de Gales, o slogan de Evan Roberts, o líder dado por Deus, foi o seguinte: dobre a igreja e curve o mundo. Quando se consegue dobrar a igreja, não há problema em curvar o mundo. O que causa sempre problemas para Deus é o seu povo obstinado, teimoso e inflexível. E Deus diz: se o meu povo, qual é o primeiro requisito? Não orar, mas se humilhar. Deus resiste aos soberbos,
orgulhosos. Se você orar com orgulho, a sua oração não chega a lugar nenhum, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Quanto a essa palavra de humilhar, a mesma palavra é usada em Levítico 16:29, para afligireis as vossas almas. Quando Deus requer que seu povo se humilhe, Ele está dizendo que jejuem coletivamente. Esse é o requisito básico dele. Ele diz: quando fizer isso e depois orar e então buscar a minha face e depois se converter, afastar dos seus maus caminhos, sararei a sua terra. Isso é o que Deus está pedindo ao seu povo neste momento. A nossa parte na restauração é humilharmos-nos, orarmos, buscarmos a face de Deus e afastarmos-nos dos nossos maus caminhos. Quando fizermos isso, Deus vai curar a nossa terra. Aleluia! Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.